E nós vamos falar agora sobre a expectativa da esquerda com a reunião de hoje do Mauro Vieira com o Marco Rubio lá nos Estados Unidos. Só estão falando disso, aí estão diminuindo a reunião que teve ontem, né, do pessoal do Marco Rubio com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Não, que não mudou nada, que não faz diferença nenhuma. Eu não sei não, tá achando estranha essa história. Vamos ver, a reunião tá acontecendo nesse momento, 3 horas da tarde aqui no horário de Brasília, 2 horas da tarde no horário lá de Washington, né? Vamos entender quais as coisas que estão em jogo aqui e também o que o Lula pretende oferecer ao Trump para tentar baixar as tarifas. O Brasil quer baixar as tarifas, quer tirar alguns produtos da lista de exceção e quer acabar com o Magnitsky. E tá oferecendo algumas coisas aqui, mas vamos ver o que vai sair dessa história aqui. Então tá aqui, ó, a Bela Megali começa diminuindo a importância da reunião lá do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo com o pessoal do Departamento de Estado, né? Ontem, vocês sabem, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estiveram numa reunião lá no Departamento de Estado e falaram algumas coisas, que, né, vai ter reunião, eles basicamente atualizaram o pessoal do Departamento de Estado sobre qual foi a reação no Brasil dessa conversa do Trump com o Lula, né? E basicamente é isso aí que os Estados Unidos queria saber nessa história, né? A Bela Megali minimiza esse caso, né? Fala aqui que não, que olha só, como informou a colunista Malu Gaspar, aliados tanto de Lula quanto de Bolsonaro, e eu fico imaginando quem é que eles entrevistaram de aliados de Bolsonaro que falou isso, né? Mas avaliou que o diálogo entre o petista e Trump minou a influência do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Acabou, Eduardo Bolsonaro já era. Tava do Bolsonaro ontem dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, lá onde o Mauro Vieira vai hoje conversar com o Marco Rubio, né? Mas vamos ver qual vai ser a história, né? E teve também esse outro vídeo que eu falei sobre esse outro vídeo também, né? Que do Scott Bassett e do Greer, né? Que eles falaram que, olha só, não, as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil o foco é a violação de direitos humanos por parte do Alexandre de Moraes. Isso tem que ser corrigido, tem que ser consertado, né? Tem que acabar com esse processo absurdo que tá acontecendo aí. Enfim, ou seja, meio que um balde de água fria que jogou no pessoal, né? Expectativa do Eduardo Bolsonaro e seu entorno sobre a reunião de Rubio com o chanceler brasileiro. Segundo ela diz aqui, o pessoal está esperando que o Marco Rubio vai exigir, sim, a libertação do Bolsonaro, o avanço nessa área, né? Que eles acham que eles vão negociar primeiro, aqui, ó, ajustes em relação às redes sociais do Brasil, apoio ao dólar como moeda de troca internacional junto aos BRICS e restrição à importação de petróleos e derivados da Rússia. Então o que a equipe de negociação do Lula planeja oferecer para o Marco Rubio? Tá aqui, ó, acesso à exploração de minerais críticos no Brasil, as terras raras. Isso é besteira. Eu já falei pra vocês, o pessoal fica com essa tara de terras raras, mineral. Temos minerais e vamos ter acesso e coisa e tal. E olha só, não quer dizer nada isso daí. Ajuste em regulação das redes sociais do país. Opa, isso aqui já pode ser uma coisa interessante. Esse é um dos pontos que o Trump quer pegar nisso daí, né? E apoio ao dólar como moeda de troca internacional junto aos bancos dos BRICS. Isso aqui é outra coisa que é besteira. Por quê? Porque nunca teve chance essa moeda alternativa ao dólar dos BRICS. Eu já expliquei pra vocês várias vezes. Isso sempre foi uma ilusão. E até mesmo, olha só, até mesmo a restrição à importação de petróleo e derivados da Rússia, né? Vocês sabem, tá havendo realmente um movimento grande do Trump para sancionar adequadamente a Rússia. Proibir a Europa de comprar petróleo da Rússia, a Índia também está reduzindo a compra de petróleo da Rússia, fica a China que ainda está comprando muito petróleo da Rússia e que pode gerar problemas isso daí. Mas isolando a China já é um problema menos, só sobra ela, né? Isso aqui é uma coisa que pode interessar os Estados Unidos, sim. E nós vamos falar agora sobre a reunião entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, né? Que, como a gente falou no vídeo mais cedo, olha só o pessoal falando aqui exatamente o que eu disse que eles falariam no vídeo mais cedo. Não, que foi uma reunião muito boa, teve um clima amigável e a quebra de gelo e não sei o que lá. Traduzindo o que eles falaram, não chegaram a acordo nenhum. Bolota, nada andou. Pois bem, hoje foi a tão aguardada reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira, né? Então agora começou. O Lula teve lá um encontro, rolou a química com o Trump. Segundo o Lula, rolou toda uma petroquímica com o Trump e coisa e tal. Hoje seria o ponto da virada. Hoje que ia acabar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, ia acabar as tarifas no Brasil, ia acabar a coisa toda. Tava todo mundo animado. E aí... Parece que não deu muito certo, não, meu amigo. Parece que não rolou, né? É lógico, como eu avisei vocês que eles fariam, né? Eles fizeram um comunicado. Não, porque foi um ponto importante para quebrar o gelo, para começar as negociações e não sei o que lá. Ou seja, bolota, amigo, não saíram do lugar. E tem gente dizendo que foi pior ainda do que isso, tá? Vamos ver aqui, ó. O Sam Puncher mostrou que eu teve essa foto aqui, tá vendo? Do Marco Rubio com o Mauro Vieira aqui em frente a um dos pais fundadores lá dos Estados Unidos. Sei lá quem é esse cara aqui, mas um cara importante lá nos Estados Unidos, né? E tá aqui, ó. Obviamente
Obviamente, o Paulo Figueiredo mandou essa também, né? Obviamente o Itamaraty deve publicar uma nota genérica dizendo que a reunião foi maravilhosa e coisa e tal, mas pelo que se soube, saíram de mãos abanando. Aqui, ó. Hoje em Washington, o chanceler Mauro Vieira se reuniu por 1 hora com o secretário de Estado americano Marco Rubio. 1 hora. Então não foi rapidinho, não. Foi uma reunião grande, né? O encontro que a diplomacia tentou vender como degelo terminou sem acordo sobre tarifaço de 50%. Segundo fontes da Jovem Pan em Washington, Rubio condicionou qualquer avanço comercial à revisão do que chamou de opressão judicial no Brasil, citando nominalmente Alexandre de Moraes e as sanções aplicadas a figuras públicas. Ou seja, sem a liberdade de Bolsonaro é para começar a conversa. Depois que soltar Bolsonaro, que acabar essa lambança do Alexandre de Moraes, aí que vai começar a conversar. Aí você pode falar porque a moeda dos BRICS, porque o terras raras, minerais raros, sei lá o quê, porque o diesel da Rússia, não sei o que lá, não sei o que lá. E depois disso tudo, aí você pode conversar, mas antes disso não tem o que fazer, né? A conversa também abordou relações do Brasil com Venezuela e China, mas o tom foi duro. Os Estados Unidos exigiram garantias de liberdade política e jurídica antes de finalizar os acordos. Vieira saiu da Casa Branca atordoado. Diz que o cara tava de mau humor mesmo. O cara, ele sabia que seria uma reunião dura. Ele não sabia que ia ser atropelado por um caminhão, né? Essa foi o sentimento dele lá, né? É aquilo que eu falei pra vocês. Eles estão desesperados. Por quê? Porque eles têm que apresentar pro Alexandre de Moraes, pro pessoal do Supremo, pros empresários brasileiros, boas notícias. E eles não têm boas notícias pra dar. Então eles iam falar alguma coisa que estão negociando. Eles vão tentar enrolar o máximo que der esse pessoal, porque eles sabem que não vão conseguir nada, né? Então vão tentar enrolar o Alexandre de Moraes o máximo que der, vão tentar enrolar os empresários brasileiros o máximo que der. O Alexandre de Moraes é um otário. Se não fosse um otário, não tinha se enfiado no buraco que ele se enfiou com essa ação contra o Bolsonaro. Mas os empresários brasileiros, nem todos eles são otários. Tem alguns que são, mas nem todos são otários. Então o pessoal já deve estar percebendo o problema dessa história, né? Exatamente o que a gente falou. Ok, beleza, vamos conversar. O Trump abriu essa porta, por quê? Porque o Lula estava dizendo que o Trump não quer falar com ele. O único objetivo do Trump era esse. Agora, o Lula não pode falar que o Trump não quer falar com ele. Não, o Trump quer. Você foi lá, conversou, mandou o seu cara, conversou com o meu cara, e pronto, estamos conversando, né? Não pode mais falar que não quer conversar com ele. O problema todo não é não conversar. O problema todo é que o requisito está colocado na mesa. Você não quer aceitar o requisito, aí não tem o que fazer, pô. O mais engraçado disso, cara, é você lembrar, no vídeo mais cedo que eu fiz hoje, né, o pessoal da imprensa todo otimista, não, porque agora acabou. Agora, Eduardo Bolsonaro não significa mais nada, acabou a influência. Não, o Trump nem falou de Bolsonaro, acabou Bolsonaro. Vamos agora reduzir as tarifas e acabar com a Magnitsky. Tá todo mundo animadinho, batendo palma. E poder, tomaram no cu. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos. Inclusive, estão nesse momento, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Porque do lado americano vem chumbo grosso. Não havia, até semana passada, nenhum tipo de conversa para amenizar isso. Os caras saíram até todo. O Mauro Vieira levou um time de pessoas para negociar, para chegar lá no acordo e coisa e tal. Tá, mas cadê a soltura do Bolsonaro? Cadê a prisão do Xandão? Onde é que tá? Cadê a parte desse acordo que fala da prisão do Alexandre de Moraes e da soltura do Bolsonaro? Onde é que tá isso aí? Não tá em lugar nenhum. Então, meu amigo, vai discutir o quê? Mas só para isso mesmo, porque né, as tarifas não vai resolver nada aqui, ó. Aqui, ó, o Mauro Vieira acaba de confirmar que o Jameson Greer, que é aquele cara que estava do lado do Bessent, né, e que falou que, olha só, a gente pode negociar os 10% das tarifas, que é a relação à parte comercial, mas os 40% das tarifas do Brasil é a punição pelo abuso de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Então esses 40% não saem se não resolver esse problema, né? E ele tava na reunião com... Eu fico imaginando a cara do Mauro Vieira, não é à toa que o cara tava falando, tava até meio torto depois, não sabia nem o rumo dele, não sabia nem pra onde que ele ia depois dessa reunião. Muito engraçado, cara, vai ser muito bom isso. Esse pessoal, eles estão tão fora da realidade que eles não sabem o quanto que eles estão fora da realidade, é impressionante.